E aí, gente? Hoje eu estou aqui para fazer uma retrospectiva do meu ano de 2023. Como vocês sabem, mas eu quero relembrar, o objetivo do meu canal aí, Novos Coturnos, é compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada. Eu entendo que Jesus ele me deu uma nova vida, novas vestes, novos coturnos. E quando eu compartilho o meu testemunho, eu mostro minha vulnerabilidade, eu falo para você que você não está sozinho. Isso gera conexão e também traz um fortalecimento da nossa fé. E eu quero começar de forma bem dinâmica com o mês de janeiro. Em janeiro, a minha igreja, nós como igreja, fizemos uma viagem missionária para o sertão do Brasil. Nós fomos até uma comunidade que se chama Alto Bonito, lá no Piauí. Esse chapéu eu comprei lá e assim, foi uma viagem muito marcante, uma viagem de curto prazo, acho que 10, 11 dias nós ficamos lá. Mas eu aprendi muito, muito lá. Eu já comecei o ano refletindo sobre o que é o mais importante. Eu me deparei com casas, eu vou tentar colocar fotos aqui para vocês nessa comunidade, sem saneamento básico, sem grandes estruturas, mas pessoas que me receberam com um sorriso, como se elas tivessem o mais importante. E eu fiquei tão constrangida porque nós muitas vezes temos todas essas coisas, saneamento, água, acesso, fácil acesso a um quarto, um teto, uma casa, água, que é a fonte de vida, e eles mesmo não tendo isso com um sorriso no rosto. Isso me deixou muito constrangida e eu aprendi muito nesse início de ano lá. Em fevereiro eu tomei duas decisões importantíssimas. A primeira delas foi voltar a estudar. Então eu iniciei um curso técnico em teologia e foi um desafio, porque apesar de ser à distância, temos alguns encontros presenciais. Eu gosto muito de estudar e eu resolvi me desafiar aí e iniciei teologia. E também iniciei o CrossFit. Gente, eu sempre fui uma pessoa que gosta de exercício físico, mas eu sempre ficava pulando de uma coisa para outra, musculação, e depois ia lá e fazer um aeróbico. Eu nunca me identificava tanto com uma coisa ou com outra. E eu me descobri no CrossFit. Em fevereiro eu iniciei e, gente, não viu mais sem. Foi um esporte, algo assim que muita gente fala, é o esporte que mais se lesiona no mundo, é não sei o quê. Mas, gente, só quem faz sabe que é um exercício, um esporte, que envolve muitos exercícios, levantamento de peso, ginástica e que nos põe em movimento. E pra mim, me fez muito bem. Eu creio que o esporte é isso, você precisa encontrar algo que você goste de fazer. Março nós começamos a ver os frutos da nossa célula. Eu e o Clever, nós temos uma célula aqui na nossa casa e a gente ainda não estava conseguindo de tantas pessoas que estavam vindo aqui. Nós recebemos pessoas que estavam muito feridas, tanto emocionalmente, espiritualmente, com muitos problemas, às vezes até financeiro mesmo, no casamento. E nós pudemos ver mesmo assim em março que Jesus ele tinha algum propósito nisso. Então a nossa célula ela começou a se fortificar e crescer. Em abril, nós recebemos mais 2 famílias refugiadas do Afeganistão aqui na nossa cidade. E eu me envolvi muito nisso, assim, ajudei a igreja a mobilizar, na verdade, a mobilizar as pessoas da igreja para que a gente pudesse mobiliar uma casa para eles. Em maio, 1 ano e 8 meses depois, eu voltei a pregar. Por que quando eu digo voltar? Eu e o Clever, nós vivemos um processo, e que depois eu quero gravar mais vídeos aqui para vocês falando sobre isso, que nós transicionamos de uma igreja para outra. E nesse tempo, eu me coloquei à disposição da igreja, mas não fazendo tanto. Eu queria sentar no banco e me sentir inútil. Isso mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito faz e quero fazer, e eu vejo uma coisa, eu falo, não, eu posso fazer, isso não pode ficar sem fazer, e isso me desgasta muito, então me desgastava muito, e quando eu percebi isso, eu falei, opa, Jesus, espera, o propósito principal é me relacionar contigo, claro, servir a igreja, mas eu quero ficar assim. Então, em maio, eu voltei, a pregar, e também teve o aniversário da Maria Luísa. Esse ano nós resolvemos fazer uma festa fantasia, vou deixar fotos aqui pra vocês, foi muito divertido, foi muito legal. Todos os anos, assim, no aniversário dela, nós gostamos de fazer coisas que a gente mesmo faz, sabe? Nada de tudo muito pronto, a gente faz tudo. Então esse ano a gente fez prédios de papelão e as fantasias, a maioria foi nós que elaboramos, assim, e foi muito legal. No mês de junho, eu e o Clever nos desafiamos a iniciar as aulas de inglês.
Então, assim, ainda é um desafio, estamos aí engatinhando, mas nós iniciamos e também nos despedimos de amigos muito queridos que foram em uma viagem missionária para outro país, mas coração apertado, mas nós sabemos que tem um propósito, que eles foram enviados e eles estão fazendo a vontade de Deus, né? Em julho, eu comecei a ter indícios de que eu não estava bem. Em julho, eu tive uma das minhas primeiras crises de pânico. E até então eu não sabia que era uma crise de pânico. Eu lembro de estar em casa um dia e sentir dores fortes no peito, e eu lembro de ligar pro Clever e falar, nossa, eu acho que eu não tô bem, eu tô com fadiga. E por ter muito a ver com a respiração, eu até pensei por um momento que poderia ser Covid, algo assim, mas em julho começou a ter indícios de que eu não estava bem. Olhando pra minha rotina, eu já não estava conseguindo dormir tão bem. Então em julho, assim, foi um mês que eu fiquei com um ponto de interrogação. Algo não está certo. Algo de errado não está certo, sabe assim? Agosto se iniciou em um dos meses mais difíceis desse ano, e se não da minha vida. Em agosto, dia 1º de agosto, aniversário do Clever, nós fomos até o boliche, assim, nós tínhamos combinado com amigos, a família dele. E eu lembro que me arrumar pra ir, eu comecei a ter alguns pensamentos de coisas absurdas que poderiam acontecer se eu estivesse jogando a bola e desmaiasse, morresse, se ao entrar lá eu passar mal, e alguns pensamentos muito ruins, assim, e crise de choro. Mas eu falei pra ele, não, eu vou. Ele, não, se você quiser a gente desmarca, mas eu falei, não, eu vou. E eu lembro de disfarçar bem, porque eu não lembro disso com tristeza, sabe? Eu lembro com gratidão pelo que eu consegui superar, graças a Jesus. E foi difícil aquele dia. Nossa, como foi difícil. E ali o Clever falou, você vai procurar ajuda. Então agosto, assim, foi aonde eu já sabia que não estava bem mesmo, que eu precisava procurar ajuda. E no finalzinho de agosto, na verdade, começo de setembro, assim, eu fui ao psicólogo. Tem um vídeo que eu explico bem aqui. E logo o psicólogo me encaminhou para o psiquiatra, então eu comecei o medicamento. E foram dias muito difíceis, porque o medicamento, até que o seu corpo se adapta a ele. E eu também tinha aquele pensamento, e eu já falei disso em alguns vídeos, de que o medicamento ia me deixar dopada, que isso não era coisa de Deus, e aqueles vários tabus que nós temos na nossa mente, de que tá tudo bem você adoecer daqui pra baixo, mas que quando se trata da sua mente, tá errado, é demônio, é falta de fé. E quando eu iniciei o tratamento, eu lembro de, nesse quarto, passar dias e dias olhando pra só a claridade que vinha da janela. Eu não tinha forças pra sair desse quarto, então setembro foi um mês muito difícil. Eu iniciei o tratamento, mas ainda assim eu não via melhoras. Em outubro eu comecei a ver o jogo virar, assim. Eu havia iniciado o tratamento com a psicóloga e ela me fez alguns desafios. Um deles vocês vão saber em breve, porque tem a ver com um projeto muito legal. Mas em outubro eu comecei a ver uma luz, assim, sabe, no fim do túnel. Eu entendi que não era sobre uma doença emocional ou mental, que não era sobre a minha capacidade de me curar dela, mas que Jesus, ele estava comigo independente do sofrimento, e que eu não estava distante dele, pelo contrário, todos os dias que eu passei dentro desse quarto, ele estava comigo. Em outubro é o meu aniversário, eu recebi muitos parabéns de pessoas especiais. A gente até brincou, assim, que eu tive todos os parabéns possíveis, e nada de festas muito grandes, mas amigos queridos estiveram comigo nesse dia. Então outubro, assim, foi um mês que eu comecei a ver, eu estou melhorando, eu estou bem melhor. Em novembro, no início de novembro, eu tive 2 vitórias, assim, que eu considero muito importantes. Desde quando eu comecei o tratamento lá em agosto, eu não conseguia dirigir. Sempre que eu dirigia, tinha alguém comigo. Às vezes que eu tentei sozinha, não consegui. Então em novembro eu consegui voltar a dirigir sozinha. Eu tinha alguns trabalhos para entregar da faculdade e eu consegui entregar esses trabalhos em novembro. Em novembro nós tínhamos a conferência de Zascope, que eu até postei para vocês um resumo aqui. Eu consegui estar na conferência. Como eu falei no vídeo para vocês, no meio, assim, eu tive alguns pensamentos, mas logo eu fiz aquilo que a minha psicóloga me ensinou, respirei fundo, algumas dicas que eu até dei pra vocês aqui também, e foi passando, sabe? Novembro foi um mês, assim, muito bom.
Em dezembro, ai, como dezembro foi um mês agitado. Dezembro, diferente do que eu pensava, nossa, agora eu estou livre de todas as crises, porque desde o começo de novembro eu não tive mais crises, não precisei de tomar um dos medicamentos que eu tomava nos momentos de crise. Eu me aventurei aí no centro da cidade, no 5º dia útil, todo mundo assim, recebi 13º, centro cheio, e eu estava lá com a lista de coisas para comprar, presentes, e enfim. E quando eu comecei a perceber que eu estava fadigada, que aquele ambiente não ia me fazer bem, eu fui embora. Eu não me forcei, eu entendi que eu preciso me conhecer, eu preciso me dar a oportunidade de não fazer as coisas porque tá tudo bem eu não resolver tudo no mesmo dia. Alguns pensamentos vinham na minha mente, mas você tá aqui, a loja que você precisa ir é a 2 quarteirões, a outra é no quarteirão de cima, e a outra é na esquina de baixo, você já resolve tudo. Mas eu falei, eu não vou me forçar, eu fui embora. E no outro dia, na verdade na outra semana, eu fui lá e resolvi as coisas que eu tinha, fiz o que eu tinha pra fazer. Então eu não me forcei a cumprir a agenda, apesar de estar sentindo que eu iria ter uma crise. Então eu entendi até onde eu iria, sabe? Em dezembro também, eu tomei algumas decisões. Eu sempre gostei muito de me comunicar, a fala, a escrita. Então eu tomei uma decisão de fato viver o meu propósito e deixar que isso seja usado para a glória de Deus. Vocês vão saber mais em breve. Em dezembro também tive uma notícia muito boa. A Malu, ela faz um tratamento com psicóloga, fazia, né? Por conta de algumas dores que ela sentia no estômago, e essas dores tinham a ver com as emoções que estavam reprimidas e ela não sabia se expressar. E depois de 1 ano e 8 meses ela teve alta. Então dezembro foi o último mês do tratamento dela. Ela é outra criança, ela já sabe lidar com essas questões. E eu entendi que esse ano, apesar de uma palavra que nós recebemos lá em fevereiro, de que seria o melhor ano da nossa vida, e olhando numa perspectiva assim, cara, como assim o melhor ano? Eu adoeci, comecei a tomar antidepressivos, nós tínhamos um projeto de trocar de carro, nós não conseguimos, algumas coisas também que nós sonhamos, nós não conseguimos alcançar, só que eu e o Clever entendemos que a nossa casa, ela é outra, nós estamos mais fortes, nós encontramos Jesus no sofrimento, e apesar de não ter tantas realizações pessoais e materiais, nós nos sentimos completamente felizes, nós estamos completos, porque a nossa felicidade não depende de coisas, a nossa felicidade não depende de estar bem o tempo todo, mas de olhar para as circunstâncias e, apesar delas, entender que há um Deus que cuida de mim, que cuida da Maria Luísa, que cuida do Clever e que nunca nos abandonou independente da situação. Eu falo que o sofrimento é uma oportunidade para o encontro, o sofrimento é uma oportunidade para que eu possa me parecer mais com Jesus, aquele que tanto sofreu. E a nossa vida não está baseada naquilo que nós conquistamos, que são coisas palpáveis, mas aquilo que nós construímos dentro de nós. E esse ano de 2024, o ano mal começou, hoje eu tô gravando esse vídeo dia 10, então tem 10 dias o ano. Eu vejo que o ano passado me tornou uma pessoa mais forte, me tornou uma pessoa mais resistente, resiliente, que tem dificuldades, que passou por sofrimentos e que ainda vai passar, mas que eu não estou sozinha. E nessa retrospectiva é isso que eu quero te dizer. Nós às vezes olhamos muito, nós medimos o nosso ano por aquilo que nós conquistamos. Mas se você está aí, se você está respirando, se você tem saúde, se você tem uma família, você está bem, você conseguiu, parabéns, sabe? E se você perdeu alguém, ou se você olha para o seu lado e fala, cara, eu me sinto sozinho, você não está sozinho. A Bíblia diz que antes Deus ele falava através de profetas, depois Jesus ele veio e então era Deus Emanuel, que era Deus conosco, mas agora ele mandou o Espírito Santo e é Deus em nós. Então ele habita em mim, ele habita em você, e em hipótese alguma você está sozinho ou sozinha. Você não está. Apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia que nós vamos passar nesse mundo, nós não estamos sozinhos. Então continue aqui, vamos caminhar juntos. Me segue no Instagram, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém que também tem esse ano que foi de altos e baixos, mas que está bem, que está aí, que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo.